Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Versículo 13. Mateus 6, 13. Irmãos, aqui não é academia, mas a gente pode se exercitar, né? Então fique de pé de novo, para a gente ler a palavra. Em reverência à palavra de Deus, nós vamos ficar em pé para a gente ler. Diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração assim. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nessa noite e ter o privilégio de te adorar, de podermos estarmos bem, respirando, com saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que nos permite tudo isso. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. E fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é espada afiada. Que o Senhor produza em nós aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Te pedimos em Teu santo nome. Amém. Amém? Pode sentar agora. Ficar à vontade. Bom, irmãos, nós já há alguns domingos estamos ministrando sobre a oração que o Senhor nos ensinou, né? A oração do Pai Nosso. E já falamos sobre a paternidade de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, foi o segundo domingo. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. No terceiro domingo falamos do pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E domingo passado falamos sobre perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Falamos como o perdão de Deus está condicionado à maneira como nós perdoamos as pessoas, como nós perdoamos os outros. E o Senhor, é necessário que a gente experimente do pão, porque sem pão não há perdão. Sem termos um verdadeiro encontro com Jesus, é impossível nós vivermos uma cultura do perdão. Porque quando nós somos perdoados por Jesus, quando a nossa dívida, que é altíssima com Deus, é perdoada, é cancelada, nós nos tornamos incapazes de negar o perdão para qualquer pessoa que seja. Então, nós precisamos de Jesus. Amém? E hoje, no versículo 13, a continuação da oração que Jesus nos ensinou. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus aqui está nos ensinando a orar e pedir para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Em outra versão diz: não nos deixe ceder à tentação. Em uma outra versão, na King James, diz: não nos deixe entrar em tentação.
Então, nós temos uma consciência que todos nós somos tentados, não é verdade? Por quê? Porque ainda estamos em um corpo corruptível, um corpo carnal. Ainda não recebemos a redenção do nosso corpo. Receberemos, como nós falamos já, receberemos a redenção do nosso corpo quando Jesus voltar, que então teremos um corpo glorificado. E por conta disso, nós ainda estamos suscetíveis a cair em tentação. Ainda temos uma carne que deseja o pecado. Ainda temos uma carne que quer fazer o que ela deseja, que quer viver por impulsos, que quer viver de maneira instintiva, quer seguir o seu instinto. E nós, como o apóstolo Paulo fala, nós estamos em uma luta entre o espírito e a carne. E nessa luta vence quem é alimentado melhor. E por isso Deus deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para que então a gente tenha o poder e receba a capacitação para vencer a nossa própria carne, para vencer o pecado. Jesus também foi tentado, e nós vemos isso no início do Evangelho. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, Jesus foi tentado. E Satanás tentou ele de várias maneiras, no corpo, na alma e no espírito. Tentou fazer com que ele saciasse a sua fome física, tentou fazer com que ele se engrandecesse, desejasse o poder daquele mundo, em vez de desejar cumprir o propósito do Pai. Tentou fazer com que ele desse adoração a Satanás, em vez de adorar somente a Deus. Então Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. E por que ele foi tentado? Porque Jesus estava em um corpo como o meu e o seu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E apesar de Jesus estar em um corpo como o nosso, Jesus andava 24 horas cheio do Espírito Santo. E por isso ele venceu o pecado, e por isso ele não pecou. Então Jesus está dizendo aqui que nós vamos ser tentados. Ninguém escapa da tentação. Ninguém escapa de ser tentado. Talvez a sua tentação não é a minha, não é a do seu irmão. Somos tentados nas nossas fraquezas. E como somos pessoas diferentes umas das outras, temos fraquezas diferentes. Mas todos nós somos tentados. E a questão é: como não cair? Como não ceder? Como não entrar em tentação? Porque a tentação vem. E talvez eu quero pensar aqui em um exemplo. Talvez quando você que pratica esporte e em algum momento do jogo, da partida, você se distrai, né? O pessoal que está viciado no vôlei, né? E aí está ali, de repente alguém fala com você e você se distrai, e aí vem uma bolada bem na sua cara. Por que aquela bola atingiu você? Porque alguma coisa te distraiu e você não estava esperando aquilo. Mas se você está atento ao jogo,
A bola pode vir até com uma força, né, maior, mas se você estiver atento, você vai conseguir se defender. Quando você está atravessando a rua, você está atravessando e está mexendo no WhatsApp. Eu sei que isso não acontece aqui, né? Ou dirigindo, né? Dirigindo. Gente, eu fico encabulado aqui em Paraíso. Gente de moto conversando no WhatsApp, digitando e pilotando. É de encabular. Eu fico, Senhor, só orando em espírito, né? Mas se a pessoa não tem atenção naquilo que ela está fazendo, se ela atravessa a rua, está distraída com o seu celular na mão, se de repente vem um delivery de moto, que eles andam bem devagarzinho, né, irmãos? E aí você está desatento, e ele não vê você, e você também não vê ele. O que vai acontecer? Você vai ser atropelado. E se escapar, né, pode ter muitas complicações. E assim é a tentação. Mas se você vai atravessar a rua e você olha para os dois lados, você sabe que eles estão andando por aí. E de repente você até vê, na hora que você está na metade da travessia, você vê o motoqueiro vindo. O que você faz? Espera ele bater em você? Não. Você vai correr. E se você correr, vai dar tempo de você chegar do outro lado em segurança e ele passar. Então, a tentação vai vir para todos. A diferença é que aqueles que vão vencer a tentação é o quanto eles estão alertas, o quanto eles estão vigilantes, o quanto eles estão atentos à tentação. Então Jesus nos ensina a orar antes da tentação vir. E não nos deixes cair em tentação. Então, há uma consciência aqui de que eu posso ser tentado a qualquer momento. E eu preciso sempre estar atento e orando e pedindo: Pai, não me deixe cair em tentação. É uma vida de vigilância. É um estilo de vida de atenção. Você está de sobreaviso o tempo todo. Essa é a consciência que Jesus está passando para nós, para a gente orar e não nos deixe cair em tentação. O pastor Elias está dando um exemplo aqui, como alguém ameaçado de morte que sai na rua. Ela não sai de qualquer jeito, ela está o tempo todo olhando para um lado e para o outro. É igual quando eu vou em Belém, na minha terra natal, né? Eu não dou conta de morar mais lá, irmão, porque a violência é muito grande. E aí eu saio na rua, né, lá as casas tudo na grade, e a gente tem que sair da casa, passar o cadeado e olhar para um lado e para o outro e andar alerta. É assim que nós temos que estar. Porque a tentação é certa. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a tentação é certa. E aí Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Porque quem é que vem tentar? Quem é que oferece os pratos que nos atraem?
A palavra diz que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça, segundo os nossos próprios desejos. Então, o diabo, o trabalho dele é só oferecer aquilo que a nossa carne gosta. Então, ele vem com a tentação, né, para você ser atraído por aquilo que ele está te oferecendo. E quando você aceita o que ele está oferecendo, aceita aquilo que agrada a tua carne, mas desagrada a Deus, você está se sujeitando ao poder do maligno. Você está abrindo uma brecha para que ele entre e destrua a sua vida. Você está dando legalidade. O diabo, ele não faz nada sem legalidade. Ele não pode nos tocar sem ter legalidade. Lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Ali Deus permitiu que ele fosse provado, que ele fosse testado, para a fé dele ser aperfeiçoada. Então Satanás não faz nada sem legalidade, mas existem legalidades que somos nós que damos a Satanás, porque nós aceitamos as suas ofertas. Então, quando Jesus está dizendo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, quando nós não caímos em tentação, nós nos livramos do mal. Amém? Eu gostaria que a gente lesse Marcos capítulo 14, versículo 38, onde Jesus vai explicar melhor sobre isso. Jesus novamente estava passando aqui nesse texto por uma outra tentação. Ele estava orando no Getsêmani, horas antes de ser preso, e a oração dele era: Pai, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus estava sendo tentado a desistir do seu propósito. Jesus estava sendo tentado a agradar a sua carne. Porque o que ia acontecer com ele? Ele já sabia. Ele ia ser crucificado. Ele iria ser moído. E vocês acham que a carne de Jesus queria sofrer? Jesus era consciente do seu propósito. Ele sabia que ele tinha vindo para ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus. Mas naquele momento a carne de Jesus, o corpo carnal que Jesus tinha, não queria padecer. E portanto ele estava suando, ele estava aflito, ele estava angustiado e estava suando sangue de tão aflito que estava, porque a carne dele não queria passar por aquilo. Mas ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe por que Jesus foi capaz, irmãos, de vencer a tentação de fugir da cruz? Sabe por que Jesus foi capaz de ir até o fim por mim e por você? Porque Jesus praticava o segredo de vencer a tentação. E ele estava exatamente fazendo aquilo. No versículo 38 diz assim: vigiem e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus estava vivendo aquilo naquele momento. E ele pediu para os discípulos orarem com ele. Ele levou Pedro, Tiago e João.
e pediu: olha, vocês fiquem aqui que eu vou ali orar, e vocês vigiem comigo, orem comigo. Quando Jesus voltou, sabe o que eles estavam fazendo, irmão? Dormindo, distraídos. E aí Jesus chama a atenção deles: vocês não podem vigiar nem uma hora sequer comigo. E Jesus faz essa declaração para eles: vigiem e orem, para que não cedam à tentação. Então, quando Jesus está falando lá em Mateus 6, e não nos deixes cair em tentação, como é que o Pai não vai deixar a gente cair em tentação? Quando nós estabelecemos um relacionamento com o Pai, de intimidade, de vigilância e de oração. Então nós estamos protegidos pelo Pai, porque nós estamos dentro desse lugar de vigilância e de oração. Só existe um jeito, irmão, de você vencer as suas tentações. E por incrível que pareça, existem pessoas 10, 20, 30 anos dentro da igreja que não conseguem vencer o pecado de estimação, que vêm para Jesus, mas continuam presos na pornografia, continuam presos na masturbação, continuam presos na mentira, continuam presos em diversos pecados. E porque essas pessoas não conseguem vencer, até conseguem ficar um tempo, mas depois voltam a cair no mesmo pecado. Por quê? Porque elas não estabeleceram um lugar de vigilância e um lugar de oração em suas vidas. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto. Paulo fala que o nosso espírito quer fazer uma coisa, mas a nossa carne quer fazer outra. Então, muitas vezes você quer agradar a Deus, dentro de você, no seu coração, você quer fazer a vontade de Deus, mas aí quando a tentação vem, né? Quando está lá no Instagram, que aparece aquela imagem, aí você não resiste. Por quê? Porque não estabeleceu um padrão de vigilância e nem estabeleceu uma vida de oração. E aí você cai. E quando você cai, você volta para a fase inicial. Sabe quando eu era adolescente, eu jogava videogame e gostava de Mario, né? Mais de futebol, mas eu jogava Mario também. E lá, quando chegava algumas fases, quando a gente não conseguia passar, tinha algumas tentativas, e quando você não conseguia, você voltava para o início do jogo, para o início da fase, para começar tudo de novo. Nós estamos em uma caminhada em conhecer a Jesus, em ter mais dele na nossa vida. E quando nós cedemos à tentação, a tentação faz com que a gente volte lá para o início da fase, que talvez a gente já estava perto do fim, e a gente volta para começar tudo de novo. E aí talvez você pense: mas eu estou tanto tempo na igreja, eu não tenho experiências com Deus. Eu só ouço falar das pessoas que têm experiência com Deus, que sentem a presença de Deus. Mas, meu irmão, Hebreus fala assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você quer conhecer a Deus? Se torne santo a cada dia. E como é, pastor, que eu me torno santo? Vigiando e orando. Amém? E é vigiando e orando
que é possível alguém vencer a tentação. A mesma tentação talvez que você fracassou, que você falhou e cedeu, quando não tinha estabelecido esse estilo de vida. Mas com a vigilância e com a oração, é possível, porque você estará com essas ferramentas, vigiar e orar. Você estará cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ninguém peca. Amém? Então, nós precisamos estar cheios. Precisamos dessas ferramentas que Jesus está nos dizendo aqui. Vigiar e orar. E Jesus, sabendo desta necessidade, da minha e da sua necessidade, Ele orou por nós a esse respeito. Mas antes da gente ver a oração de Jesus, uma coisa muito importante que a gente precisa frisar: o que é vigilância? O que é vigiar? Tem alguém que já trabalhou de vigilante, de guarda? Irmão Aurélio, né? Tempo na empresa, ele ficava na rodovia. E o vigia, ele é pago para quê, irmão? Para ficar acordado, né? Vigiando, lutando contra o sono. Na hora que quer, né? A gente tem que botar o espetinho aqui para manter o olho aberto. E a vigilância faz o quê? Geralmente tem uma lanterna, né? Tinha uma lanterna, irmão? O irmão tinha uma lanterna. E ele, se ouvia algum barulho estranho, ele jogava a luz. E ele estava ali, vigilante, para guardar, né, aquele patrimônio que ele foi contratado para vigiar. Nós precisamos estar vigilantes e sempre com a luz da palavra nas nossas mãos. Porque sempre que preciso, nós precisamos jogar a luz em cima daquilo que está oculto, em cima da escuridão. Você quer ter a sua vida guardada? Você quer ter a sua casa guardada, a sua família guardada? Jogue luz em cima do que está oculto. Jogue luz. Você quer vencer um pecado? Jogue luz. Jogue a palavra. Confesse para alguém. Tiago 5:16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando nós jogamos luz sobre o nosso pecado, sobre as nossas mazelas, nós somos curados. Lembra de Naamã? Quando Naamã estava leproso, ele precisou tirar todo aquele uniforme e expor a sua lepra para ele poder mergulhar no rio Jordão e ser curado. Então, é necessário a gente jogar a luz. É necessário a gente confessar as nossas fraquezas para alguém que vai orar por nós. Para alguém que está, né, em um nível espiritual maior que o nosso. Não adianta a gente sair falando para todo mundo. Nós precisamos ter pessoas de confiança na nossa vida e que vão orar e nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. Então, a vigilância é isso, é jogar a luz. A vigilância é observar. Vigiar é observar. É você andar observando, né? Talvez os guardas de escola, de vez em quando ele faz uma ronda, né? Ao redor do muro da escola, para observar como é que está a situação, e ele observa. E a Bíblia manda a gente observar a palavra do Senhor.
A Bíblia fala que nós temos que observar. Abre Salmo 119, versículo 15 e 16. Salmo 119, 15 e 16. Diz assim: meditarei. Isso é observar. Meditar é parar, analisar, observar. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Amém, irmãos? Então, o que é vigilância? A vigilância não acontece sem o conhecimento da palavra. Como é que você vai se antecipar à tentação se você não sabe e não conhece a vontade de Deus para você? Se você não sabe o que é que está no coração de Deus, o que é que Deus pensa a respeito de determinado assunto. Sabe, irmãos, eu fico encabulado com os crentes de hoje em dia, que eles não querem saber a opinião da Bíblia sobre determinados assuntos. Simplesmente monta-se uma teoria baseada no humanismo, baseada no que o fulano que o fulano acha, no filósofo, e cada um tem uma opinião diferente. E nós estamos examinando muito pouco as Escrituras. Você quer vencer a tentação? Examine as Escrituras. Viva segundo ela. Viva, tenha prazer nos decretos. Leia e medite. Sabe, tem gente que lê a Bíblia para cumprir uma tabela. Quando lê, né, irmãos? Quando lê. Mas não leia a Bíblia para cumprir tabela. Abra sua Bíblia e fala assim: Senhor, Espírito Santo, me revele as tuas verdades. Me revele Jesus nas Escrituras. Me revele o teu coração. Me ajuda a entender a tua vontade. Ah, irmãos, quando a gente lê a Bíblia com esse coração, parece não, entra e penetra na nossa alma. E uma chave é virada na nossa mente. E você toma uma postura e um posicionamento e fala assim: eu não vou mais ceder a essa tentação. Por quê? Porque você está cheio da palavra. Amém? Permaneçam em mim e as minhas palavras permaneçam em vocês. E se elas permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. João 15, Jesus falou isso. Então, nós precisamos estar vigilantes. E para estarmos vigilantes, precisamos conhecer a palavra e vigiar durante o nosso dia a dia. Sabe qual é o padrão de vigilância? É você viver o seu dia comparando o que você fez com aquilo que a palavra diz. É no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, no relacionamento com os seus filhos, no relacionamento com o seu patrão, com os seus funcionários, com os seus amigos. Você tem que meditar, ler e meditar e ter prazer e ficar: Senhor, é assim que o Senhor quer que eu faça? Não, e agora, Senhor, o que diz a Tua palavra? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão na minha área financeira. O que o Senhor está dizendo a respeito? Fala comigo na Tua palavra, Senhor. É uma decisão na minha vida emocional, na minha vida sentimental. É uma decisão na minha vida profissional.
é uma decisão na minha vida espiritual, familiar. Senhor, me ajuda a colocar em prática a Tua palavra, a viver na prática a Tua palavra. Isso é vigiar, irmãos. Porque se a gente anda nos caminhos, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Quem anda na palavra não cai em tentação. É tentado, mas não cai em tentação. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque ela é luz. E onde há luz, não há trevas. Diga glória a Deus. O que Jesus orou a nosso respeito, Ele sabia muito bem da necessidade que iríamos ter de lutar contra as tentações, como Ele lutou. João 17, versículo 15. Jesus orou por cada um de nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Amém? Olha a oração de Jesus. Todo o capítulo é a oração de Jesus. E ele ora pelos discípulos dele, os 12, mas também ele fala, eu também não estou orando apenas por este. No versículo 20 ele diz isso. Não te peço apenas por esses discípulos, mas por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus orou por você, diga amém. Jesus orou por mim, e sabe o que Jesus orou por mim e por você? Foi isso. Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas eu te peço que os proteja do maligno. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está nos ensinando uma oração que encaixa com a oração que Ele fez por nós. Nós estamos pedindo ao Pai para Ele nos livrar do mal. E Jesus orou por nós, pedindo para que Ele nos protegesse do maligno. Do mal. Maligno e mal é a mesma coisa. Então, para nós estarmos protegidos, como Jesus falou, Ele pede algo para o Pai. Primeiro ele faz uma declaração. Eles não são deste mundo. E talvez essa é a chave que nunca virou na sua cabeça. E por isso você ainda não conseguiu vencer as tentações. Você não pertence mais a este mundo. Eu vou repetir. Você não pertence mais a este mundo. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, você saiu do mundo das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você faz parte do reino dele, e ele disse que o reino dele não é desse mundo. Porém, quando ele voltar, virá a este mundo. Então, meu irmão, pare de querer imitar o mundo, como diz Romanos 12:2. Pare de querer se moldar conforme o padrão desse mundo, porque você não pertence mais a ele.
Pare de querer viver como o mundo vive. Se você quer realmente conhecer a Deus, se você quer realmente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa deixar que a sua mente seja transformada através de um renovo. E esse renovo acontece como, pastor? Quando eu mudo a minha mentalidade. Só há uma coisa que muda a mentalidade do homem: a palavra, o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus faz essa declaração: não peço, Pai, que tire eles do mundo, mas que os protejas do maligno. E no versículo 16 ele diz: eles não são deste mundo, como eu também não sou. Irmão, Jesus viveu aqui 33 anos, nessa terra, passou pelo que eu e você passa, por todas as dores. Isaías 53 diz, chama ele de homem de dores, que sabe o que é padecer. E durante os 33 anos de Jesus, ele viveu aqui, mas como um cidadão do céu. Ele viveu por um propósito, e ele cumpriu o seu propósito. A pergunta é: você está vivendo pelos propósitos terrenos ou pelo seu propósito eterno? Porque todos nós nascemos com um propósito. Deus nos deu um propósito. E por mais que a gente viva e faça algumas coisas que são necessárias para vivermos aqui na terra, por muito tempo Jesus trabalhou como carpinteiro, ajudando o seu pai José. Mas o seu trabalho não o impediu de cumprir o seu propósito. Amém? Então, Jesus declara isso. E essa é uma chave para a gente vencer a tentação. É entender que a gente não pertence mais a este mundo. E no versículo 17, ele pede para o Pai: consagra-os na verdade. Consagra-os, santifica-os na verdade, que é a tua palavra. É por isso, irmãos, que não tem como viver avivamento sem reabibliamento, como diz o pastor Jacques. Não tem como você estar cheio do Espírito Santo se você não ama a palavra do Senhor, se você não ama uma vida de oração. Você está vivendo apenas uma religião. Você está apenas gastando o seu tempo, as horas do seu dia, e você não está conseguindo agradar a Deus como Ele gostaria. Nós precisamos voltar ao início de tudo, nos alicerces onde a igreja sempre esteve, desde a igreja primitiva até os últimos avivamentos. São esses dois alicerces: palavra e oração. Enquanto a gente não amar isso, nós vamos continuar na mesma vida medíocre, nós vamos continuar vivendo nas mesmas práticas, tentando agradar a Deus, mas não conseguindo, tentando viver a vontade de Deus, mas sendo frustrado, porque cedemos às tentações, voltando ao início da fase, todas as vezes, e vamos viver nesse ciclo. E sabe o que acontece? Chega uma hora que a gente cansa,
de lutar sozinho e perde a fé. É por isso que muitas pessoas se afastam, porque tentaram servir a Deus com sua própria força e cansaram e desistiram, porque não entenderam essa chave, essa ferramenta, vigiar e orar. E por que nós precisamos fazer isso? Para a gente encerrar, abra em 1 Pedro 5:8. Ministério de Louvor pode vir para cá já. 1 Pedro 5:8. Olha o que diz esse texto. Ele começa já dizendo: estejam o quê? Atentos. Vigiem. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. João 10:10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a missão de Satanás. Sabe o que ele quer fazer com você? Com a sua casa, com a sua família? Ele quer te destruir. Ele quer te roubar do seu propósito. Ele quer matar a vontade de Deus na sua vida. E Pedro está dizendo: estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Versículo 9. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vamos ler o versículo 6, antes dele falar isso. Ele diz assim: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. E aí ele diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Satanás não brinca de ser diabo. Portanto, nós não podemos brincar de sermos cristãos. E nós entramos, irmãos, na reta final. Não sei se você se deu conta disso, mas nós entramos na reta final da igreja aqui na terra. E o que está profetizado para os últimos dias não é nada fácil. São provações, são lutas, dificuldades, perseguições contra aqueles que confessam o nome de Jesus. Ainda vem um tempo de tribulação, grande tribulação, um reino de 7 anos do anticristo. E quem não estiver vigiando e orando, meu irmão, não vai suportar, não vai ficar de pé, vai se curvar ao sistema, vai se curvar como na Babilônia todos se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens que estavam atentos e vigilantes ficaram de pé
Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles estavam firmados no Deus que eles serviam, porque eles tinham isso, eles conheciam a vontade de Deus e tinham um relacionamento de oração. Então, nos últimos dias, sabe aquele crente 6 horas por mim? Ele está em extinção. Ele vai acabar. Nós estamos entrando em um funil. Se você não observou, da pandemia para cá, tudo mudou no mundo inteiro e dentro da igreja também. Então nós estamos em um funil e ele vai apertar cada vez mais, porque Jesus disse que o caminho era estreito e apertado e poucos iriam acertar. Então, a única maneira de nós chegarmos no final e ouvir assim, muito bem, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor, é você permanecendo vigilante e orando. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não precisamos ter medo do diabo. Não precisamos ter medo do diabo. Ele vai vir. Ele vai tentar nos atingir. Mas existe uma palavra de Deus, e aqueles que estão firmados na palavra, estão firmados não nas circunstâncias, mas na palavra de Deus, e estão em uma vida de oração contínua, eles vão estar nesse lugar aqui. Isaías 43. Assim diz o Senhor, versículo 1: Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Fique de pé. Aleluia, Jesus.